Boa noite a todos. Eu declaro aberta a 21ª sessão ordinária relativa ao 196º ano acadêmico. A primeira coisa é a aprovação, ou não, da ata da 16ª sessão ordinária do dia 17 de julho de 2025. Alguém tem alguma observação? Então, está aprovada a ata. Gostaria de passar, então, a palavra aos acadêmicos para os seus comentários e observações. Por favor. Acadêmica Margarete Dalcó. Obrigada, acadêmica presidente Eliette. Eu queria dar uma informação e fazer uma sugestão, presidente. Ontem eu visitei a Biblioteca Nacional, a convite do seu presidente, acadêmico Marco Lucchesi, que é muito meu amigo. E eu fiz uma sugestão a ele, que foi prontamente aceita, e ele pediu que eu externasse que, a partir de então, se o presidente estivesse de acordo, que houvesse uma visita oficial da Academia Nacional de Medicina à Biblioteca Nacional, em razão, inclusive, do momento especial em que eles estão. Eles conseguiram agora um financiamento da FINEP, estão restaurando e filmando todo o acervo de teses médicas. Eles têm mais de 1.000 teses médicas do século XIX. Então, se comprometeu a oferecer à academia uma visita guiada, vendo as partes que não são normalmente abertas ao público, com as obras raras. Então, acho que é um convite bonito, a Academia Nacional de Medicina, fazer uma visita à Biblioteca Nacional, e eu estou externando isso em nome do presidente Marco Lucchesi. Muito obrigada. Obrigada, acadêmica Margarete. Por mim, convite aceito, e eu aguardo a inscrição dos acadêmicos que quiserem participar da visita. Eu acho que vai ser uma coisa realmente muito interessante. Alguém mais quer fazer algum comentário? Acadêmico Brandão. Excelentíssima presidente, professora Eliette, é mais uma notícia muito rápida. Hoje, dia 28 de agosto, eu estou completando aqui 10 anos de membro dessa casa. Então, eu queria muito dizer da minha satisfação de participar desse grupo de colegas de academia. Ao longo desses últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de apresentar palestras, participar de mesas, e o privilégio ainda de ter sido secretário num período tão difícil como a pandemia, substituindo meu querido amigo, professor Ricardo Cruz. Então, dizer que hoje é um dia, para mim, de grandes lembranças e de muita satisfação. Muito obrigado. Eu acho que a academia que lhe agradece pela gentileza e pela delicadeza de trato, e que soma muito à nossa família. De modo que é um prazer tê-lo como acadêmico, pelo menos no que diz respeito. Eu estou aqui há 21 anos e acho que cada um de nós contribui para essa família que não para de crescer e que realmente significa muito para cada um de nós e para todos nós como conjunto. Então, é um prazer saber que tem 10 anos que você está conosco, acadêmico Brandão. Parabéns. Mais alguém? Bom, eu gostaria só de dizer que, conforme eu coloquei no início da minha gestão, que um dos objetivos seria discutir o ensino médio. E ontem houve uma reunião, eu participei de maneira virtual no Senado, capitaneada pelo senador, que é médico, Irã Gonçalves, e nós discutimos o descalabro do ensino médico no Brasil, chamando atenção para a quantidade exagerada de exames que são pedidos e que oneram tanto o SUS como a saúde suplementar. Então, está sendo proposto pelo Ministério da Saúde, eu acho que todos já sabem disso. O Ministério da Saúde está propondo um exame das faculdades de medicina. Lembrar que hoje o Brasil só perde, em termos de número de faculdades de medicina, para a Índia.
Então, segundo o Ministério da Saúde, vai haver um exame sobre a qualidade dessas faculdades de medicina, e nós estamos propondo um exame dos egressos dessas faculdades, um exame como semelhante ao exame de ordem de todos os egressos das faculdades de medicina no Brasil, que hoje somam 456. Eu tive a oportunidade de discutir com o ministro Padilha, quando ele esteve aqui, a respeito desse assunto, e ele me disse que que o Ministério da Saúde ia avaliar, junto com o Ministério da Educação, as faculdades de medicina. E a pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte: ministro, esta avaliação vai ter consequências? Porque se não tiver consequências, é melhor não avaliar. Porque nós temos, no Brasil, eu acho que pela nossa cultura, é extremamente difícil a gente fechar alguma coisa, porque a gente tem pena, porque o menino ou a menina, os pais já gastaram dinheiro, etc, etc. Só que é muito pior não fechar do que deixar sair médicos que não têm a menor competência para exercer a profissão. Então, e eu acho que, como os médicos hoje estão diagnosticando por laudo, eu me lembro sempre do que diz o nosso acadêmico Camargo a respeito da relação médico-paciente, que está cada dia menos presente nas consultas que nós temos, como os pacientes colocam para nós. Vários pacientes que eu atendo nas minhas pesquisas clínicas dizem que o médico nunca botou a mão neles. Então, é uma coisa muito difícil, e eu acho que nós temos que discutir com coragem esse assunto, usando a credibilidade dos nossos 196 anos. De modo que ontem houve a primeira reunião, acho que vai ter uma segunda reunião na semana que vem, e a gente vai continuar batendo nisso. A lei, o que rege a formação médica no Brasil é extremamente antiga, tem mais de 70 anos, e eu acho que está na hora da gente rever, tendo em vista a proliferação que nós tivemos de escolas médicas. Então, essa foi a minha posição, e eu tive a primeira discussão ontem. Mais alguém quer fazer algum comentário, por favor? Se não, eu gostaria de chamar o organizador desse simpósio sobre longevidade, o acadêmico Ronaldo Damião. Por favor. Então, eu passo a coordenação do simpósio ao acadêmico Ronaldo Damião. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Muito obrigado aí pelo honroso convite em organizar esse simpósio de hoje. Essas 2 últimas semanas, há 15 dias atrás, nós tivemos uma semana, 4 dias no Rio Innovation Week, e eu tive novamente o convite para organizar a área da saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o tema que eu escolhi foi longevidade. Foram 4 dias de muitas apresentações, discussões, mesas redondas, envolvendo todos os tópicos aí possíveis voltados para a terceira idade. Minha querida Margareta Ocom, minha companheira, participou de uma forma bastante brilhante, outros acadêmicos aqui também participaram, e nós levamos esse tema também já organizado com muita antecedência para o 63º Congresso do Hospital Universitário Pedro Ernesto.
E todo ano a gente escolhe um tema. Com bastante antecedência, eu também já tinha escolhido sobre longevidade. E, mais uma vez, vários acadêmicos aqui participaram. Tivemos a abertura com o nosso acadêmico Alexandre Kalash. O encerramento será amanhã com a nossa companheira Margareth Dalcom. E está ainda acontecendo. São 4 dias, da mesma forma como o Rio Innovation Week, onde nós estamos tendo a oportunidade de aprender muito sobre longevidade. É impressionante o que está acontecendo no mundo, como nós vamos ter a oportunidade aqui agora de assistir. Essa inversão da pirâmide, muito mais vovós do que recém-natos, já não é mais uma coisa distante. Desta forma, então, eu gostaria de convidar os acadêmicos que vão participar da mesa, Margareth Dalcom, o acadêmico Jair de Carvalho e o Oswaldo Moura Brasil, como também os comentários finais que serão realizados pelo Zé Augusto da Silva Messias e também pelo nosso querido acadêmico Alexandre Kalash, que estava impossibilitado de estar presente na academia hoje, mas que, em decorrência de ele conseguiu resolver as circunstâncias, e aí, então, ele também vai estar presente hoje e vai enriquecer a nossa discussão de hoje. Querida Margareth, se você já quiser começar a falar, né? Te agradeço muito. Olha, você e o Kalash está dizendo que vocês têm sala VIP própria nos aeroportos do mundo inteiro, né? Viajam o tempo todo, né? E cartão exclusivo que a British tem, o Air France tem, só os dois aqui tem. Então, agradeço muito a sua presença, você ter arrumado um espaçozinho aí na sua agenda. Também o Alexandre estarem presente aqui. Um agradecimento muito especial ao Oswaldo, ao Jair, que em última hora, foi avisado a semana passada, né? Porque esse evento ia ter uma característica diferente, em questão devido ao problema do adoecimento do Mário Barreto Corrêa Lima. Então, nós fizemos uma adaptação aí para trazer esse tema da longevidade para cá. Minha querida Margareth, o microfone é seu. Muito obrigado. Obrigada. Já chamei o Oswaldo e o Jair para cá. Pois é. O Kalash, cadê ele? Alexandre? Eu pensei que vocês preferiram ficar sentados lá para escutar. Tem. Muito obrigada, acadêmico professor Damião. Senhora presidente, uma honra poder falar sobre isso. Talvez aqui meu colega confrade Carlos Alberto Barros Franco aqui presente, talvez nós pneumologistas sejamos a especialidade hoje que mais tratemos pacientes longevos pelo fato de que ao viver muito apresentam muitos problemas de natureza respiratória. Isso talvez e mais as conversas inspiradoras que eu venho tendo nos últimos anos com Alexandre Kalash me fazem inspirar sobre isso. E, além disso, eu tenho algumas leituras muito seminais que eu vou citar ao final dessa apresentação, sugerindo que aqueles que ainda não leram essas referências o façam, porque são muito inspiradoras. E essa é a razão pela qual eu chamo de Envelhecer Não é Morrer. É um título muito provocador, porque será que não é mesmo? Né? Há pessoas que, tão jovens, ou morrem, ou envelhecem de uma maneira absolutamente, eu diria, quase indigna e muito diferente. Então, nós vivemos numa sociedade onde muito do que nós vamos aqui citar faz diferença pela questão do corte social. Então, o que eu vou considerar nessa apresentação seria um pouco a compreensão das questões demográficas que levam ao envelhecimento na população como um todo e a redução da velocidade em outro contexto. Por quê? Porque talvez nem todos tenham essa noção
o Brasil é hoje o país que mais rapidamente envelhece no mundo. Nós passamos uma expectativa de vida ao nascer de 54 anos para 76,5 anos, né? 78 mulheres, 76 homens. Então, portanto, isso em 40 anos, e sempre nos perguntam o que é que fez isso. Foi distribuição de renda? Foi saneamento básico? Foram os antibióticos? Foram as vacinas? Seguramente foram as vacinas, uma redução drástica da mortalidade infantil, mas, infelizmente, não foram um acesso social, digamos assim, uma equidade. E hoje há uma redução de velocidade de crescimento, de longevidade no mundo desenvolvido, e esse é um fenômeno que também poucos de nós talvez estejamos tão, digamos assim, atualizados nisso. Isso é um fenômeno que ocorre hoje nos Estados Unidos, e eu vou mostrar em seguida a razão. Entender o contexto em que se dá o envelhecimento em nosso país, pelas razões que eu acabo de citar, identificar os fatores sociais e ambientais e o que fazer em relação a isso. Hoje, nessa manhã, exatamente, eu tive uma reunião com o grupo que organiza a COP30, professor Eliette, capitaneada pela ex-ministra Isabela Teixeira, que me convidou, e justamente pensando que temas nós deveríamos levar para a COP30, já que haverá um dia destinado a considerações sobre a saúde. E eu disse, o envelhecimento e a iniquidade do envelhecimento pelo corte social que marca o Brasil. Essa foi a sugestão que eu levei, e eu espero que meus confrades aqui presentes estejam de acordo com isso. Então, se nós olharmos esse slide, que eu agradeço ao professor Kalash de me ter cedido, como alguns a seguida, o envelhecimento ele é desigual e a velocidade mudou, como nós vamos ver. Então, o Brasil, pelas razões que eu citei, e, além disso, uma taxa de fecundidade que, no nosso país, mudou radicalmente. Então, não é verdade, quando nós ouvimos, por exemplo, um sociólogo, como recentemente eu ouvi, professor Eliette, não, nós chegamos nas comunidades, encontramos aquelas casas com aquela quantidade enorme de crianças, isso não existe mais nem entre pobres. Então, a nossa taxa de fecundidade ela era de 5,7 filhos por cada núcleo, em 75, ela passou a 1,9 em 2000, então não há mais tempo de fazer uma reposição da nossa população em termos geracionais. Então, a nossa fecundidade está em 1,7 entre os mais pobres e 1,4 entre as classes mais favorecidas. Então, desde então, essa taxa total de fecundidade ela segue abaixo dos níveis de reposição. Para que houvesse uma reposição geracional no Brasil, nós teríamos que ter mudado ou mantido a fecundidade no ano 2000, mais ou menos, que daria uma geração. E hoje o IBGE liberou ontem, até então nós não tínhamos esse dado fechado, a nossa população hoje é de 213 milhões de habitantes, com essa expectativa de vida ao nascer, como eu disse. E o que acontece, por exemplo, em nações ricas, como os Estados Unidos, por exemplo, um fenômeno, não sei se vocês todos leram, recentemente saiu um artigo espetacular na revista The Economist, assinado por um autor que ganhou, inclusive, prêmio Nobel de Economia, mostrando a redução da expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos. E é verdade, ela não está relacionada à pandemia, professor Damião, ela antecede a pandemia, ela vem caindo, mas ela vem caindo substantivamente nos últimos 12 anos. Então, hoje, a que se deve isso? Esse autor ele chama de mortes por desespero, esse termo não é meu, é um termo desse, é despair death, então ele chama por isso, e são relacionadas justamente ao uso absolutamente abusivo nos Estados Unidos de opioide, então é a chamada fentanyl death, suicídio, um índice de suicídio alto, como, aliás, ocorre em algumas nações desenvolvidas do mundo também, violência e doenças relacionadas, como, por exemplo, doenças cardiovasculares e câncer, que são as doenças mais prevalentes nos países desenvolvidos de modo geral. Então, isso é um fenômeno que chama a atenção, porque nós pensamos, puxa, nós imaginaríamos países como a Escandinávia, sem dúvida, tem uma expectativa de vida ao nascer, mas hoje o país mais longevo do mundo é o Japão. Então, a expectativa de vida mais alta ao nascer do mundo, em 1900, era a Alemanha.
e ela era de 46 anos apenas. Hoje, nenhum país, eu trabalhei durante 5 anos no projeto do Banco Mundial na África subsaariana, e posso lhes dizer que nenhum país, mesmo os mais pobres da África subsaariana, tem uma expectativa de vida ao nascer tão baixa quanto a mais alta de 100 anos atrás. E aqui um exemplo, né, da inspiração do professor Kalash, quando Bismarck criou o primeiro sistema de seguridade social na Alemanha, no final do século XIX, viver até os 60 anos era muito excepcional. Chegar aos 70, quase uma proeza biológica, e passar dos 80 era realmente uma raridade. Então, hoje, qual é a revolução, chamada revolução da longevidade, que nós poderíamos resumir até agora, né? Em 2050, 64 países terão pessoas idosas representando mais de 1/3 da sua população. Em 2015, esse país era apenas o Japão. Os 60 mais, no qual muitos de nós aqui nos incluímos, já ultrapassarão os menores de 15 anos. Aqui, no Brasil, os dados do IBGE de 2 anos atrás, já há mais brasileiros acima de 50 anos do que abaixo de 30. Então, muitas pessoas se esquecem de que isso é verdade, né? Antes de 2040, nós chegaremos no Brasil ao pico da nossa população. Cerca de 230 milhões, os demógrafos já definiram isso. E, a partir daí, a nossa população vai declinar paulatinamente até o final deste século XXI. E o único grupo que continuará aumentado é o de 60 a mais, sobretudo os de 80 a mais. E aqui eu colocaria, né, enfim, quase que perguntaria, vocês imaginam quantos nós já somos no Brasil acima de 80 anos? Nós chegamos, professor Damião, agora, segundo os últimos dados do IBGE, a 6 milhões de pessoas acima de 80 anos no Brasil. Então, os países desenvolvidos, qual é a diferença de nós para os países como os países mais ricos da Europa ou da própria Ásia, por exemplo? É que eles enriqueceram, eles melhoraram a sua qualidade de vida, o acesso ao cuidado no envelhecimento antes de envelhecer. E aqui não. Nós estamos envelhecendo antes de melhorar o nosso acesso aos cuidados de saúde ou, entre aspas, ficarmos ricos. Aqui é um contexto de muita dificuldade de acesso, uma desigualdade social que, obviamente, castiga e desfavorece os mais idosos e a imensa desigualdade. Então, nossos brasileiros, nós levaríamos 9 gerações para atingir uma renda média entre os 30 países, e aqui só ficaríamos atrás da Colômbia. E o Brasil, como vocês sabem, não faz parte dos países da OCDE. Na França, e aqui coloco o meu queridíssimo amigo Edgar Morin, que fez 104 anos agora, em julho, né, continua lúcido, não está com demência, enfim, tem, evidentemente, muitos problemas físicos, mas é lúcido, é uma coisa extraordinária. Né? Então, assim, não é só uma questão de telômero longo, né? Um homem que passou por muitas agruras ao longo da vida, é uma questão de acesso a bons cuidados, a boa alimentação e a um sistema de saúde, como o francês, que certamente é muito acolhedor para as pessoas idosas. Na França, foi necessário 145 anos para dobrar a proporção de pessoas idosas de 10% para 20% no século XIX até o século XX. No Brasil, o mesmo se dará entre 2011 e 2030. E essa desigualdade social e o acesso vão se revelar mais chocantes na pouca aplicação de políticas públicas. E aí eu vou comentar a seguir, né, que lei não falta. Né? E nós fomos fazer uma revisão do que significa lei para proteção da pessoa idosa no Brasil e o arcabouço legal do qual nós temos acesso. Então, no Brasil, qual é a nossa situação? Em 2025, nós somos 203 milhões de habitantes, 85% da nossa população é urbana, então o Brasil não tem uma população rural, é diferente de países muito mais populosos, como a Índia, por exemplo, e não temos mais a forma de pirâmide tradicional, nós temos essa forma de barril, onde aumenta, né, onde se alarga essa população, que já é 50 mais, como eu lhes referi. Em que contexto se dá o nosso envelhecimento? O nosso envelhecimento se dá nesse contexto dessas fotos, com esses contrastes, né? São fotos da cidade de São Paulo, né? Uma coisa inacreditável, da cidade do Rio de Janeiro, né? E, assim, existem outros fatores
que fazem a diferença, como, por exemplo, esses fatores aos quais eu me referi nos Estados Unidos e que nós chamamos esse conjunto de questões de epigenética, ou seja, não estão relacionados à genética da longevidade ou ao telômero longo, como nós quiséssemos definir, mas sim uma redução da expectativa de vida ao nascer em determinadas condições, né, como nos Estados Unidos, o que eu disse, e, no nosso caso, pelos fenômenos climáticos como nós vivemos, né? Nós pudemos falar disso recentemente aqui nessa casa, mostrando os 8 grandes problemas climáticos que nós tivemos, e nós mostramos, eu vou mostrar a seguir de novo, quem são as pessoas mais atingidas pela dificuldade, seja o deflorestamento na Amazônia, os pontos de não retorno em vários biomas brasileiros, as periferias das grandes cidades, mas as pessoas que mais sofrem são idosos, acima de 60 anos, mulheres e negras. Então, isso está demonstrado por estudos muito bem conduzidos. Então, a Constituição brasileira, nossa Constituição de 88, ela trata muito bem, né, como uma cláusula pétrea, as questões de seguridade social, saúde é direito de todos, o SUS foi baseado nessa tríade, né, de integralidade, universalidade e equidade, e o Brasil tem, né, eu vou mostrar nesse slide no que segue, o que eu chamaria dos marcos legais e as políticas estruturantes relacionadas à pessoa idosa. Muitos de nós nem sequer nos damos conta de que isso existe. Existe uma política nacional do idoso criada desde 94 no Brasil, que foi criada para assegurar os direitos sociais dos idosos e promover, sobretudo, a autonomia, integração e participação na sociedade. Estabeleceu-se, nessa ocasião, o Conselho Nacional do Idoso. Vem desde essa época. A Lei 10.048, do ano 2000, garante atendimento prioritário. Aí que nasceram as filas, que hoje já são maiores do que as normais, né? Quem viaja de avião vê perfeitamente que a fila de prioridade já é maior do que a fila, né, como em bancos, etc. Então, assim, a prioridade máxima para maiores de 80 anos foi estabelecida também numa lei de 2017, que assegura prioridade absoluta. Existe um programa também criado desde 2007. Eu, particularmente, não tinha essa informação e fui obtê-la para dar uma informação mais segura a todos. Existe essa lei, existe um programa Disque Idoso que faz denúncia de maus tratos e, pasmem vocês, eu não sabia, talvez porque eu nunca tenha usado, felizmente, mas existe um uso muito frequente, ele funciona e já há, nos últimos 5 anos, houve aproximadamente 13.000 chamadas que foram atendidas nesse programa de denúncia de maus tratos a idosos por essa lei que criou esse sistema. Existe uma política nacional de cuidados, criada em 2024, que promove corresponsabilidade entre Estado, família, setor privado e sociedade na oferta de cuidados, com integração entre saúde, assistência social e direitos humanos. Existe também uma promoção do envelhecimento saudável, existe uma caderneta da pessoa idosa, existem cuidados domiciliares, tudo isso chamado Olhar Brasil, que diz respeito basicamente à saúde visual e à degenerescência, digamos, da acuidade visual do paciente idoso, que seguramente o Oswaldo vai nos falar sobre isso. Existem leis que permitem acesso a medicamentos com até 90% de desconto para condições como doença de Parkinson, osteoporose severa, glaucoma e até o fornecimento de fraldas geriátricas. Existe um programa de benefício de prestação continuada. E esse eu posso lhes dizer que funciona, porque eu trabalho num serviço de atenção terciária na Fiocruz e nós temos o nosso grupo de assistentes sociais que trabalham muito e nós usamos muito esse BPC e o LOAS para os nossos pacientes idosos que são desvalidos, né? Então, concede um salário mínimo a pessoas de 65 anos e mais e de baixa renda. E ele é regulamentado pela lei do LOAS, né, desde 2093, que foi aperfeiçoada em 2024 pela lei 15.077 e que mantém os critérios básicos de atenção. Existe ainda esse Disque 100, que é o canal para denúncias, como eu disse, que totalizou 113.000 registros nos últimos 5 anos, e existe também esse programa chamado Anjos Visitantes,
que foi criado recentemente, já nesse governo, em 2024, que é um projeto voluntário, mas ainda de modo embrionário, que fornece visitas domiciliares com suporte emocional e encaminhamento de idosos isolados para serviços públicos. Então, isso ainda funciona de maneira muito precária. Existe um cuidado institucional no Brasil que é estabelecido também pela legislação vigente e funciona de fato? Vamos pensar. Não, né? A resposta seria fácil. É um serviço de acolhimento de idosos de ambos os sexos, em situação de violação de direitos, que sejam independentes, com diversos graus de dependência, após esgotadas todas as medidas. Ora, vamos ser realistas, a maioria das famílias brasileiras sequer tem a educação, porque nós não estamos educando nossas crianças a cuidarmos de maneira adequada dos nossos idosos, né? Diferente de nós, privilegiados que fomos, né? Porque os nossos pais, eu me lembro da minha formação, nós sempre fomos criados para ter uma atenção especial aos mais velhos, mas isso hoje nós estamos vendo que é muito diferente. Então, o objetivo desse cuidado, dessa legislação, seria assegurar moradia e desenvolver condições para o autocuidado da pessoa, promovendo o acesso à renda, através dessa legislação que eu acabei de citar, e o restabelecimento de vínculos comunitários e sociais, e nós sabemos que isso, na verdade, é muito retórico e que, na prática, funciona muito pouco. O SUS, na verdade, eu diria que, nesse sentido, é uma concepção vitoriosa e, eu diria mesmo, generosa de política pública, cuja implantação ainda carece de uma rede integral que dê atenção, desde a atenção primária, né, uma linha de cuidado, em outras palavras, que assegure a essa população idosa as condições adequadas. Eu diria, em última análise, que envelhecer no Brasil, envelhecer rico, é completamente diferente de envelhecer pobre. Envelhecer pobre é o pior destino que alguém pode ter, a solidão de um pobre idoso com uma família despreparada, social, economicamente e culturalmente para acolhê-lo, eu diria que é a pior situação. E, na verdade, já é uma realidade hoje, nos nossos dias. Então, como eu disse, as questões de mudanças climáticas, os desastres todos ambientais que nós estamos vivendo, né? Tem estudos mostrando de maneira claramente quem são as pessoas que mais sofrem com isso. As mulheres aparecem como o grupo mais afetado, com valores consistentemente maiores do que aqueles observados para os homens. Há um total de mortes excedentes relativos aos desastres climáticos dos últimos 5 anos no Brasil, de 48 mil mortes excedentes, e há mais mortes de mulheres e pessoas idosas com mais de 65 anos, e se nós somarmos ao gênero a questão étnica, as mulheres negras morreram mais do que as mulheres brancas, exceto no sul do Brasil, nos desastres do Rio Grande do Sul. Então, as ondas de calor, as inundações e todos os desastres climáticos, da mesma maneira, desfavorecem as pessoas de mais idade. Como tratar na COP30, né? Esse é um assunto que nós temos participado dessa discussão, o que eu chamaria de justiça climática para uma população que envelhece. Né, o envelhecimento acelerado e risco de morte é um fato? Acho que sim, não é difícil para nós médicos sabermos disso, né? Então, entre 2000 e 2018, se registrou 48 mil mortes atribuíveis à exposição prolongada ao calor e aos desastres climáticos e às inundações. Em última análise, eu poderia dizer que nós contamos, sim, com arcabouço jurídico. O Brasil tem lei para tudo, né? É um arcabouço jurídico robusto? Sim, para proteger a população idosa. Existem programas de inclusão, proteção social e assistência, mas é preciso que a nossa sociedade ela seja mais generosa, não apenas no entendimento, como passe esse conhecimento, inclusive para os nossos alunos de graduação médica que não estão igualmente aprendendo isso. Ou seja, nós hoje não tenho dúvida que o Brasil precisa mais de geriatra do que de pediatra e que a nossa formação, da nossa graduação e pós-graduação médica, nós precisamos cuidar, né? Eu tenho dito, professor Kalash, assim, tentando manter um certo senso de humor, que eu tenho muito medo de quem vai cuidar de mim, né? Isso não, daqui a alguns anos, né? Falta pouco, né? Então, envelhecer pobre é o que pode haver de pior. E os nossos gastos, como são? Nossos gastos, nós sabemos que são menores do que os desejáveis, nós gastamos menos de 10% do nosso PIB com saúde,
né? O nosso gasto público é só de 4% do PIB, ou seja, nós precisamos investir mais em saúde. Isso nos coloca abaixo da média de outros países e corresponde à metade da média dos países integrantes da OCDE, analisados pelo nosso IBGE, embora nós não façamos parte da OCDE. E a violência? O que se dá com a violência? Nós ouvimos falar muito e falamos muito de que nossos jovens morrem de acidente de motocicleta, etc., etc., violência urbana, mortes por assassinatos, perdas de vida muito jovens, mas nós também perdemos muitos idosos que ficam à mercê da violência urbana nas áreas do Rio de Janeiro. E aqui eu cito, nessa citação, é do professor Kalash, cada jovem que nós perdemos deixa uma família traumatizada por toda a sua vida, deixa uma família sem esperança, deixa uma saudade indelével, naturalmente, né, cuja resposta nem sempre é aquela que internece a sociedade de uma maneira adequada. Para esses jovens que nunca chegarão a ser velhos, a revolução da longevidade, hoje quase um conceito de vida, não passa de uma promessa distante e jamais cumprida, e eu cito com esse crédito do professor Kalash. E quem é o fenótipo da fragilidade que nós temos que preocupar? Como se comporta a pessoa idosa, né? Normalmente, o que acontece é isso. Esse é mais ou menos o fenótipo. E fragilidade, meus queridos confrades, hoje já é uma instituição, digamos assim, uma nosologia assumida pela Organização Mundial da Saúde. Então, frailty, né, como nós dizemos, o paciente é frágil, né, ele tem essas características. Ele normalmente tem perda ponderal, tem fraqueza muscular, tem sarcopenia, né, tem fadiga, lentidão, uma certa apatia, baixos níveis de atividade feitos com vontade, né? E aqui eu citaria, né, enfim, o que era, parece que nós estamos falando de Shakespeare, né, 400 anos atrás, que no Rei Lear descrevia, né, a velhice é um segundo tempo da infância e puro esquecimento. Isso não precisa ser mais assim quando nós vemos populações longevas vivendo de outra maneira, né? Então, essa fotografia aqui é muito ilustrativa. Nós hoje já temos, inclusive no Rio de Janeiro, vários locais que são acolhedores, mas isso não responde ao tamanho da nossa necessidade. Nós sabemos que hoje a carga de doença, de mortalidade no nosso meio, né, que seria prevenível, seriam as doenças relacionadas a doenças infecto-contagiosas, causas externas, como eu disse, a violência não poupa essa faixa etária, condições maternas e perinatais não diz respeito, condições crônicas e doenças crônicas, sobretudo as doenças cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias. Essas são as condições de saúde e, obviamente, condições que exigem cuidados permanentes, como diabetes. Hoje, 13% da população brasileira, independentemente da idade, é diabética e, portanto, exige cuidados. As características do nosso sistema de saúde, esse é um trabalho muito interessante, né, que descreve e analisa o que seria um sistema fragmentado e como ele responde na questão da rede de atenção à saúde. No nosso caso, a forma de ação do nosso sistema, ela embora tenha o SUS e todo esse arcabouço legal que eu aqui acabei de descrever a todos os senhores, ela é reativa, episódica e acionada apenas pela demanda de pessoas usuárias. Então, isso favorece algo que eu considero extremamente nocivo. Recentemente, eu participei de uma discussão sobre isso também, da chamada judicialização na medicina, que não diz respeito apenas a acesso a medicamentos, mas a acesso a procedimentos, a acesso a determinadas conquistas, e a judicialização eu considero uma tragédia, porque onera o Estado brasileiro, quando, na verdade, o Estado brasileiro tinha que estar preparado e formando pessoas. E aqui apenas coloquei essa fotografia para que nós lembremos, né, que a condição social realmente faz a diferença. Esses são nossos grandes brasileiros, como a Fernanda Montenegro, o Enir Ventura, a Natália Timberg, o presidente Sarney, que estão aí acima dos 90, totalmente lúcido, e o nosso Jaguar, que faleceu agora na semana passada, mas que também estava lúcido, embora tivesse graves comorbidades. Então, envelhecer bem está, sim, relacionado muito mais do que a genética, o que eu chamaria da epigenética, condições de vida.
e a professora Maiana Katz, que publicou um estudo, O Legado dos Genes, que é um livro muito bonito, e que a ciência pode nos ensinar sobre o envelhecimento, mostra isso de maneira cabal, que é a condição epigenética e as condições sociais que fizeram a diferença. Então, assim, eu gostaria muito que essa foto tivesse recheada de muito mais pessoas, né, professor Kalash? Aliás, vou botar a sua daqui a pouco aqui, tá, Kalash? Então, qual é o cenário que nós hoje enfrentamos ou deveríamos estar enfrentando? Um real envelhecimento da população brasileira, baixa taxa de fertilidade, inclusive entre pessoas e famílias pobres, despreparo dos profissionais para tratar esses grupos, crianças e idosos, despreparo das famílias que tampouco têm uma cultura que favoreça esse cuidado, a ausência de um ecossistema de saúde, né, que seja provedor, um custo muito subestimado de gasto e de investimento e um mau uso dos recursos de saúde e em prevenção. Quando eu falo em prevenção, e eu vou citar a seguida, tem inclusive a questão do acesso às vacinas para as pessoas idosas. Numa visão atual, o que eu chamaria, né, e eu tenho falado bastante sobre isso, na Fiocruz existe grupos de trabalho trabalhando sobre linhas de cuidado nessa população geriátrica. A cultura do cuidado ela tem que ser vista, a meu juízo, como um valor humano. Ela tem que destacar a importância de considerar cada vida na sua singularidade, reconhecer o ponto de vista de quem cuida do outro, o outro e quem cuida, respeitar a liberdade de escolha, etc. No contexto da pandemia, que recentemente nós vivemos, né, e essa frase não é minha, ela é do Papa Francisco, né, para erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do conflito, que hoje muitas vezes parece prevalecer, né, o Papa Francisco propõe a cultura do cuidado como caminho para a paz no mundo, o único caminho para a paz do mundo, e eu tive a felicidade de poder ouvi-lo dizer isso pessoalmente há um ano atrás, quando tive a alegria de estar com ele. Então, o nosso principal recurso renovável, natural renovável, ele evidentemente não é commodities, não é nenhuma dessas commodities aí citadas, seguramente não é combustível fóssil, ela é gente, e cada vez mais gente idosa. Pessoas idosas, ativas e saudáveis são, sem dúvida nenhuma, um recurso para o desenvolvimento. Nós sabemos que existe toda uma retórica da chamada economia prateada. Economia prateada, ela está ligada a um determinado corte social. Não existe. Se você for buscar, a economia prateada não favorece a população menos favorecida social e economicamente. Ela não diz respeito a um conjunto de população como um todo, mas sim a determinados grupos mais privilegiados. E aqui, quer dizer, não existe a reinserção no mercado, existe uma pouquíssima reinserção no mercado da chamada economia prateada para pessoas menos favorecidas. E o Brasil, que veremos daqui a alguns anos, né, que seria a geração Y ou Z, que terão 80 anos nessa ocasião, será mais velho do que o Japão, que é o país hoje mais longevo do mundo, né? Existe uma outra revolução concomitante à revolução da longevidade, que é a chamada quarta revolução industrial, né, que já tem um impacto incomensurável para todo mundo, não só para aqueles como nós, né, chamados profissionais que trabalhamos em condições extremamente confortáveis, né? E nós perguntaríamos, por exemplo, a um mecânico de automóveis que aprendeu a trabalhar, sabe tudo sobre mecânica desde os 20 anos de idade, e agora chegou aos 45 e não sabe nada de eletrônica, ele vai trabalhar como? Se hoje ninguém mais suja nem a mão de graxa para limpar um carro, né? Para limpar ou fazer... Então, assim, essa pessoa ela não terá a condição de fazer parte dessa inclusão prevista pela chamada economia prateada, né? 60% das atividades profissionais que os nossos jovens de menos de 15 anos de hoje desempenharão sequer foram ainda criadas, como está dito. E depois? Qual será o depois? O que nos espera? Quem deve ser o médico que vai cuidar dessas pessoas? Eu ousaria, assim, isso é uma reflexão que eu quero compartilhar com todos vocês, certamente vai exigir uma competência técnica extremamente consistente. Nós teremos que formar nossos alunos, esses que têm sido objeto de tanta preocupação dessa casa na formação médica,
uma capacidade de liderança, que nós vemos hoje muito pouca, conhecer políticas públicas de saúde, porque hoje um aluno tem que saber que existe esse arcabouço legal, por exemplo, no Brasil, para a nossa população que envelhece, tem que conhecer técnicas de comunicação, tem que ter muita inteligência emocional, saber trabalhar, tem que ter competência de gestão. Quem não tiver o mínimo de competência de gestão não terá lugar nesse mercado, um compromisso permanente com o aprendizado, trabalhar em equipe, ninguém faz nada sozinho. Eu trabalho em equipe, eu não seria capaz de desenvolver os estudos que eu desenvolvo ou coloco em publicação se trabalhasse sozinho. Conhecer tecnologia de informação é fundamental, conhecer processo e qualidade. Não pode mais formar um médico que saia da sua graduação sem conhecer o que é processo e sem conhecer o que é qualidade. Reconhecer outras culturas e lidar com inteligência artificial, sem dúvida, será uma exigência, e por isso que eu botei essa minha fotinho aí, fazendo round na Universidade de Teherã, onde eu estive nos hospitais da universidade há 20 anos atrás. Então, hoje nós temos recomendação, além do arcabouço legal, como eu disse, de proteção. Então, a prevenção ainda não é equânime para todos os nossos idosos. Essas são as recomendações para vacinação de pessoas idosas no Brasil, acima de 60 anos. Então, nós temos recomendação e acesso a grande parte dessas vacinas, apenas algumas, como a vacina pneumo-20 ou vacina de vírus sincicial respiratório, apenas ainda na rede privada, infelizmente, a um custo muito alto e inacessível a grande parte da nossa população, mas o fato é que existem vacinas que protegem essa população idosa no Brasil, como vacina de hepatite A, vacina de hepatite B, febre amarela, em algumas situações, nem todas, naturalmente, tríplice viral, sarampo, etc. E existem documentos que eu chamaria de documentos muito seminais, que eu sugiro que aqueles que se interessem por conhecer um pouco mais sobre esse assunto leia. Essa publicação Active Aging é extremamente interessante, elas são realmente um marco que define essa moldura, esse arcabouço de políticas públicas de proteção à população idosa. E concluiria dizendo, a literatura está aí cheia de exemplos, desde muito antes de nós, antes de Cristo, quando Cícero já dizia naquela ocasião, não há nada de errado em relação ao envelhecimento, e sim a nossa atitude em relação a ele. Isso quando todo mundo morria, que mal chegava aos 30 anos de idade. O jovem tem o desafio de talvez envelhecer e os idosos já os ultrapassaram. E eu ousaria concluir recomendando a todos que lessem. Para mim, foi um livro muito, muito, muito seminal, que foi A Velhice, da Simone de Beauvoir, que é uma autora que eu gosto muito, é um texto pelo qual eu tenho muito respeito, então são livros que marcaram profundamente a minha geração, e A Velhice é algo, realmente, é um livro que hoje deixa de ser um livro de diversão, mas é quase que uma tarefa de nós todos lermos e entendermos como a Simone trata o seu próprio processo de envelhecimento, e ela diz com muita sensibilidade: a impressão que eu tenho é que eu não tenha envelhecido, embora eu saiba que já esteja instalada na velhice. Provisoriamente, o tempo parou para mim, mas só provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Então, essa clareza e uma boa literatura, sem dúvida nenhuma, eu não estou com isso recomendando que ninguém deixe de fazer exercício, ou que tenha acesso a tudo de melhor, ou que coma bem, ou que viaje, que consiga um cartãozinho Black. Não precisa ter o Black do professor Kalash, professor Kalash, mas que possa viajar, que possa ter acesso, visitar os seus netinhos por aí. Então, essas seriam as considerações que eu faria sobre envelhecer não é morrer, e longevidade é um direito de todos nós. Todos, literalmente todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado. Olha, nós estamos de frente a um problema gigantesco e mundial. Eu acho que a gente ainda não tem ideia exata do que está acontecendo. Não vai acontecer, está acontecendo. Nós vamos ter a oportunidade de discutir isso depois, com os comentários que virão depois com o confrade Alexandre Kalash. Mas eu gostaria, nesse momento, de convidar o Jair de Carvalho, o acadêmico Jair de Carvalho, para apresentar um pouco, discutir um pouco sobre as disfunções auditivas no idoso, que é extremamente comum e que leva frequentemente ao isolamento do idoso.
Boa noite. Queria cumprimentar a nossa presidente Eliette Bosquelar e o nosso coordenador dessa importantíssima reunião sobre longevidade. E o ponto que nos coloca aqui em relação à perda de audição é extremamente fundamental para o desenvolvimento social e familiar. Queria cumprimentar ainda os componentes da mesa, parabenizar a nossa colega Margarete Dalcom pela brilhante conferência, parabenizar a nossa casa por estar com esse assunto, cumprimentar os senhores acadêmicos, cumprimentar os senhores visitantes, senhoras visitantes, e dizer que a disfunção auditiva ela é um problema de saúde da mais alta importância, porque ela impacta muito na qualidade de vida, nas relações que o paciente tem no ambiente social, profissional, de trabalho, e essa perda de audição, em estudos realizados no Rio de Janeiro, São Paulo e mais 5 capitais do Brasil, é semelhante ao que ocorre em outros estudos do mundo inteiro. Quando uma pessoa começa a ter problema auditivo, ela leva, em média, 7 anos para procurar a ajuda de um especialista. E, uma vez que procura a ajuda do especialista, leva de 1 a 3 anos para fazer os seus exames e definir por uma conduta de tratamento, que pode ser um tratamento clínico, cirúrgico, uso de aparelhos de audição e outras intervenções para a reabilitação da audição. Então, a disfunção ela é muito, muito importante, e nós gostaríamos de dizer que o mecanismo de funcionamento do ouvido é um mecanismo extremamente importante, extremamente inteligente, e nós tivemos que desenvolver o ouvido médio como um mecanismo de amplificação. Nós viemos do mundo aquático e o ouvido interno ele é todo líquido. E como a energia sonora chega até a membrana timpânica pelo ar, nós temos a membrana timpânica, o martelo, a bigorna e o estribo com um mecanismo de captação e amplificação para que essa energia sonora mecânica sonora, entre dentro da cóclea, e nessa cóclea vai ocorrer uma transformação de processo mecânico, de onda mecânica, em potencial elétrico, que vai ser caminhado pelo 8º par craniano até o córtex cerebral, onde nós iremos fazer a discriminação do som e entender as palavras. Lembrar que o ouvido interno, a orelha interna, como a gente chama mais comumente na otorrinolaringologia, ela tem 2 funções, uma função anterior, que é a função da audição, e uma função posterior, que é do equilíbrio. Eles estão funcionando juntos, têm uma fisiologia similar, e os problemas que atingem a cóclea podem atingir os canais circulares e vice-versa. E aqui na cóclea nós teremos essa transformação importantíssima da energia mecânica em potencial elétrico. A prevalência da surdez ela é muito grande. Ela atinge 20% da população mundial em algum grau de leve a intenso. 5,5% pode ter perda moderada profunda. E a projeção que até 2050 nós teremos 2,5 bilhões de pessoas com deficiência auditiva. Os dados nacionais, nós temos algumas dificuldades, mas a prevalência é semelhante à prevalência mundial. Influência de fatores genéticos, ambientais e socioeconômicos são extremamente importantes no desenvolvimento dos problemas auditivos. Lembrando que 60% dos indivíduos acima de 70 anos possuem algum grau de perda auditiva, e 80% dos indivíduos com mais de 80 anos têm uma
porcentagem muito grande. Conforme já relatado aqui pela nossa colega acadêmica Margarete Dalcoma, a população vai viver muito mais. Nessa revista, nessa capa aqui da National Geographic, essa foto ficou famosa, que esse bebê vai viver 120 anos. E o nosso sistema, especialmente o sistema da audição, não foi programado por um tempo de vida tão longo. E, com o passar do tempo, o número de pacientes com deficiência auditiva é muito importante. Lembrar também que a falta de audição é um impacto muito grande na demência, pode levar à demência e pode perder também a capacidade de viver anos com plenitude, com atividade física, social, familiar e profissional. Lembrando que 400 milhões de pessoas têm problemas de audição no mundo. O impacto vai muito além do problema da audição. Isso gera um impacto social muito grande, isolamento social. Quem convive com uma pessoa com deficiência auditiva importante pode observar que na família ou em algum outro ambiente, a vida fica uma vida de perguntas. Gostou? Está frio? Está quente? Quer mais? E perde o diálogo. Esse diálogo é fundamental. E esse senhor aqui expressa bem o tipo do paciente que tem idade, tem deficiência auditiva e que está afastado das relações sociais, das relações familiares e das relações de trabalho. Então, é um custo importante, isso também gera um custo econômico muito grande. O ônus global das pessoas que têm deficiência auditiva para ter diagnóstico, acesso ao tratamento, tratamento cirúrgico, uso de próteses auditivas as mais variadas possíveis, das retroauriculares, indo até o implante coclear, chega a 750 bilhões de dólares por ano. Lembrar também que a audição ela deve ser bilateral. Nós temos que pensar muito nessa audição bilateral, porque quando nós ouvimos pelo ouvido direito, 70% vem para o córtex direito e 30% para o esquerdo. E do outro lado a mesma coisa. Então, a audição bilateral ela é fundamental e as causas da perda são a própria idade. Com o passar do tempo, nós perdemos células ciliadas, mas quem, por profissão, por hobby, por hábito de ser exposto à música alta, ou então que trabalha em aeroporto, serraria, oficinas mecânicas, siderurgia, pode estar exposto a um ruído muito grande que vai levar a uma perda auditiva de muito difícil tratamento. A genética é importante e lembrar também que nós temos medicamentos ototóxicos que podem vir a ser necessários, por exemplo, como os quimioterápicos e alguns antibióticos. A surdez na população idosa nós chamamos de presbiacusia. E aqui nós queríamos fazer uma ressalva, porque muitas pessoas confundem presbiacusia com otosclerose. Otosclerose é uma surdez do adulto jovem, da mais e mulher, até a quarta, quinta década de vida. Esse tipo de surdez se caracteriza pela fixação do estribo na janela redonda e pode ser objeto de um tratamento cirúrgico, que é a estapedectomia, onde esse estribo fixado é substituído por uma prótese de téflon ou de titânio, com uma chance de recuperação de 98%. E essa cirurgia, eu acho que é a cirurgia mais delicada da otorrinolaringologia. Eu fiz otorrino por causa dessa cirurgia, que eu fiquei impactado por ela, e ela traz audição. Agora, a presbiacusia é um outro tipo de surdez, é uma surdez neurosensorial, é lá no ouvido interno. Porque se nós lembrarmos da anatomia ali, da membrana timpânica, martelo, bicórnio, estribo, nós temos cirurgias importantes que resolvem, e com mais de 90%, o problema dos pacientes, mas no ouvido interno fica difícil. Então, nós temos que pensar em fazer um diagnóstico precoce desse paciente,
fazer programas de observação dos deficientes auditivos, como nós estamos fazendo aqui na Academia Nacional de Medicina, fazer exames audiométricos, exames fisiológicos, exames de imagem, porque nós podemos ter tumores que acometem a orelha média, a orelha interna, tumores do nervo acústico, que podem ser objeto de tratamento ou outro de cirúrgicos ou de cirurgia por gamma knife. O exame tradicional é a audiometria, e as consequências de quem tem perda de audição, as mais importantes são o isolamento social, profissional, um certo grau de falta de empatia com deficiência auditiva, leva à depressão, leva à perda de autonomia e leva a um déficit de cognição. Quem tem perda de audição, ele não estimula o cérebro. Então, nós temos o aumento da demência, nós temos o isolamento social. O grupo está aqui, o deficiente fica isolado, a depressão, o isolamento. A gente fala em termos de brincadeira que no ambiente familiar, o deficiente auditivo acaba jantando sozinho no quarto para evitar contato com outras pessoas que ele não pode ouvir. E lembrar que, como nós estamos falando de um problema que acomete o ouvido interno, nós podemos também ter uma alteração labiríntica que leva ao aumento de quedas 3 vezes mais do que o paciente que tem audição normal ou tratada. Temos vários tipos de opções de tratamento. Nós temos as próteses auditivas convencionais, que põem atrás da orelha, são bastante discretas, são imperceptíveis, e essas próteses já vêm com nanotecnologia. Hoje dão uma qualidade muito grande de adaptação. Aqui é uma foto de um implante coclear que está reservado para o paciente idoso, que tem uma perda auditiva profunda, bilateral, que não tem melhoras com a prótese convencional, e nós temos hoje nas equipes de atendimento à deficiência auditiva, nós temos uma fonoaudióloga que faz o treinamento auditivo, que ensina o paciente a ter uma convivência melhor com a prótese auditiva e tirar o melhor proveito disso. A surdez unilateral é importante porque ele só pega um dos lados do cérebro, ele impede uma convivência como essa. Se esse senhor que está aqui no meio tivesse uma deficiência de um dos lados, ele teria dificuldade em conviver com essas pessoas. Quando você entra no restaurante, no bar, numa praça, que vê 3, 4 idosos conversando, essas pessoas vão chegar aos 100 anos, porque eles têm amigos, têm convivência e têm diversão. Lembrando que a presbiacusia pode ser assimétrica, mas, na maioria das vezes, ela é bilateral e unilateral. Nós temos ainda um problema importante em relação ao paciente, famílias e comentários de ordem geral, que é o custo do aparelho, o estigma social para colocar o aparelho, tem vergonha, acha que vai parecer que é surdo. E a gente sempre lembra que o que chama a atenção é a surdez e não o aparelho de audição. A desinformação é um problema principal. Até na área médica, há falta de conhecimento das possibilidades e do impacto que a surdez tem nos pacientes. E muitos subestimam o problema, deixando para amanhã, e às vezes fica muito difícil a adaptação tardia do paciente. Lembrar uma mensagem de Helen Keller, que de pequena ela perdeu a audição, depois perdeu a visão e ficou uma pessoa muito importante por ter dedicado a sua vida às pessoas que têm deficiência de ordem geral. E a surdez, a gente queria deixar uma mensagem que ela pode ser prevenida, diagnosticada e tratada na sua imensa maioria dos casos. A gente tem que incentivar o paciente a procurar tratamento, fazer uso da prótese, fazer o que for necessário, porque esse é um sentido muito importante. Todos os sentidos são importantes, mas a fusão de todos os sentidos é muito mais importante ainda. Ouvir é viver.
A tecnologia nos permite resgatar a conexão e a dignidade da pessoa. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de isolamento. E queria deixar uma mensagem aqui de um senhor que esteve ontem conosco, falando sobre a experiência dele com o uso de um aparelho de audição. Por favor, qual a sua experiência com o aparelho? O que mudou na sua vida depois de começar a usá-lo? Olha, o aparelho me liga muito, né? Me faz ouvir o que estão falando, me faz participar, me liga, né? Rompe o isolamento, me faz brincar com os netos, além de me fazer também ouvir música, né? Me dá todo prazer, né? É isso aí. Muito obrigado, doutor Roxo. Então, para terminar, agradecendo mais uma vez ao professor Damião, nossa presidente Eliette, a presença de todos, eu queria lembrar que a audição pode ser restabelecida e o que a gente quer é entregar ao paciente dignidade através da audição. Ouvir é comunicação, ouvir é vida, ouvir é o relacionamento social que vai fazer com que a gente tenha uma vida mais alegre, mais social e teremos mais saúde. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, acadêmico Jorge de Castro. Eu gostaria de convidar, então, o acadêmico Oswaldo Moura Brasil para nos falar sobre alterações da visão no idoso. Boa noite a todos. Excelentíssima presidente Eliette Busquelar, prezado coordenador desse curso, professor Damião, prezados colegas acadêmicos, prezados amigos, convidados. Nos foi pedido para falar sobre um tema que seria alterações da visão no idoso. É um tema realmente muito extenso se a gente fosse cobrir tudo. Então, pensei em fazer uma pequena revisão de alguns itens que realmente são assim mais frequentes, são mais comuns a gente vê no dia a dia e que são cada vez mais frequentes também, porque hoje em dia a população, cada vez, como a gente já viu em todas as apresentações, cada vez se vive mais, então doenças que são mais típicas do idoso vão se tornando cada vez mais prevalentes e mais incidentes. Nenhum conflito de interesse. Como a gente pode tomar conhecimento por numerosos trabalhos, a cada década de vida, em geral, os problemas de visão vão diminuindo. A gente chega a ter, até em adultos de mais de 50 anos, 73% da população tem algum problema visual. Vamos começar com uma coisa extremamente simples, que é a presbiopia, a chamada vista cansada, não é? Então, todo mundo, depois, assim, digamos, de 40 anos, exceto os míopes, começam a ter uma dificuldade de visão para perto. O olho é igual uma máquina fotográfica de foco automático. Então, quando a gente olha para perto, existe um músculo que chama-se músculo ciliar, que se contrai e focaliza a imagem. Aos 40 e poucos anos, a pilha vai acabando. Então, é como na máquina fotográfica, o braço não cresce, a gente passa a precisar de óculos para perto. Isso é uma coisa extremamente comum, mas que, no fundo, está ligada à longevidade. Quer dizer, é uma coisa que cada vez a gente vai ficando mais dependente de um óculos assim para perto. Mas isso é uma coisa relativamente simples. Mas vamos passar a falar de problemas assim mais importantes e que das suas soluções. Um dos mais comuns, uma das patologias mais comuns no mundo ligadas a problemas visuais é a catarata, né? Catarata é talvez a principal causa de cegueira reversível no mundo, né? É responsável talvez por mais ou menos 50% dos casos de cegueira, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, nós temos mais ou menos 50%, 60% de casos de cegueira determinados pela presença de catarata.
Quase 18% da população com menos de 65 anos já apresenta opacificação do cristalino, catarata. Já quando a gente tem mais de 65 anos, já se passa mais de 70% da população é portadora de catarata. Aqui, esse já é um estudo que mudou um pouquinho, que falava em mais ou menos 0,3% da população, isso de um trabalho da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, mas hoje, aqui fala em 550 mil cataratas assim por ano, mas hoje nós já temos mais de 600 mil. A incidência é um pouco maior em mulheres, perto de 60%, e são necessários hoje, talvez, cerca de 600 mil cirurgias por ano, incluindo o SUS e a clínica privada. Catarata, olhando assim um caso assim bastante acentuado e fácil de se ver, digamos, de fora, é uma pupila branca, com opacificação intensa do cristalino, um núcleo bastante opacificado, e que a gente pode resolver com uma cirurgia hoje altamente eficiente, que é a remoção não do cristalino todo, mas do conteúdo do cristalino, e com uma implantação de uma lente intraocular, como eu estou mostrando aqui. Retira-se a face, a cápsula anterior do cristalino, a seguir se implanta uma lente, com o ultrassom, se fragmenta e aspira o cristalino, implanta-se uma lente dentro do saco capsular, essa lente é bem posicionada, é direcionada, ali por aquela pequena incisão a gente faz uma hidratação da incisão, sem precisar sutura nem nada disso, uma cirurgia de poucos minutos, com resultado extremamente eficiente. Então, é uma dessas causas intensas de cegueira, muito incidente e prevalente, mas que tem uma solução, na grande maioria dos casos, extremamente satisfatória, com um resultado excelente para os pacientes e uma volta muito significativa à qualidade de vida. Mas aí vem o glaucoma, que já é um processo muito mais severo, muito mais complicado em termos de solução. O glaucoma é uma neuropatia óptica em que o maior fator de risco é o aumento da pressão ocular. Então, levando alterações ao nível do nervo óptico, das células ganglionares da retina, e que vai levando, como a gente pode ver na parte inferior dessa apresentação, a uma perda assim, do campo visual. O campo vai se retraindo até chegar a campos visuais assim, quase que tubulares, como o paciente estivesse vendo através de um tubo, não é? É a segunda principal causa de cegueira irreversível. Ela só perde para a degeneração macular da idade, que a gente vai falar um pouquinho depois. 10% dos pacientes de glaucoma chegam à cegueira bilateral. 3% da população mundial, com mais de 40 anos, é portadora de glaucoma, a maioria até sem o saber, porque não tem um exame frequente, não tem um cuidado de se medir essa pressão, de frequentar profilaticamente, às vezes, o exame oftalmológico. Estima-se um número muito grande de glaucoma, cada vez maior nos próximos anos. A gente pode, no exame de fundo de olho, já ter suspeitas, assim, quando a gente vê o nervo óptico, e aqui é o glaucoma, na verdade, o que acontece? O olho é igual a uma caixa d'água, está sendo produzido o líquido na parte posterior da íris, na câmara posterior, esse líquido passa pela pupila para a câmara anterior, é absorvido no seio camerular. Então, quando existe qualquer disfunção na produção do líquido ou na dificuldade de absorção, é como se essa pressão, esse líquido não tivesse como se escoar, porque ele é produzido demais ou porque ele não consegue ser absorvido, a pressão ocular vai subindo, não é? Então, isso vai levando ali uma atrofia do nervo óptico, vai fazendo o que a gente chama de escavação glaucomatosa, vai havendo atrofia de todos esses meios de condução da imagem, desde a retina até o córtex occipital. Existem fatores de risco no glaucoma, principalmente a pressão intraocular. É o fator assim, mais importante como fator de risco. A idade também é um fator importante, o histórico familiar é uma doença que tem características genéticas, a raça, córneas finas também facilitam o aumento da pressão, diabetes, miopia e uma série de outras causas assim menos importantes. Como diagnóstico, o mais importante é a medida da pressão intraocular, a avaliação do nervo óptico e da camada de fibras nervosas da retina,
que pode ser feito através de exames, como a gente vai mostrar, com comprometimento no campo visual e na acuidade visual. O campo visual, como pode ver ali à esquerda, ele vai se perdendo naquela área que a gente chama área de Bigerro, ele vai se fechando até virar um campo tubular, se a gente não faz nada para impedir a progressão dessa grave doença ocular. Hoje, um exame fundamental para avaliação do glaucoma é a tomografia de coerência óptica. Então, a gente pode avaliar, numa imagem quase histológica, o nervo óptico, as camadas de fibras nervosas da retina, camada de células ganglionares, e poder acompanhar a progressão do campo visual paralelamente com as alterações da tomografia de coerência óptica, que é uma maneira da gente poder, mesmo quando a gente acha que tem uma pressão relativamente controlada, a gente pode ainda estar continuando a perder fibras. Então, é necessário se baixar, digamos, mais essa pressão, para que não aconteça essa perda progressiva do campo e possa se manter uma qualidade de vida adequada para o paciente. O tratamento do glaucoma, para se conseguir uma pressão-alvo adequada, o mais simples é pelo uso de colírios. Laser é outra forma de tratamento, existem várias formas de tratamento com laser, e cirurgia seria o estágio mais final, mais importante do tratamento. Colírios tem alguns problemas de adesividade, de custo, o laser nem sempre é um tratamento permanente, às vezes ele precisa ser repetido. Hoje a gente tem tratamentos com colocação de estentes na faixa trabecular, são os microimplantes que se colocam, e a trabeculectomia, que é a cirurgia padrão ainda a ouro, mas que é uma cirurgia agressiva, digamos, para o olho, com complicações associadas, formação de catarata, uma série de outras coisas. O outro aspecto que eu queria falar ligado ao envelhecimento é a degeneração macular da idade, a DMRI. A DMRI hoje é cada vez mais frequente, não é que seja uma doença nova, é que é isso, hoje se vive muito mais. Há não muitos anos atrás, 60 anos, era uma pessoa muito idosa. Hoje, como a gente já viu, viver 100 anos é uma coisa quase que normal, não é? Então, a degeneração macular relacionada à idade, essa sim é a principal causa de perda visual severa e reversível na população, responsável mais ou menos por quase 50% dos casos de perda visual severa em pessoas com mais de 40 anos, isso em estatísticas americanas. Esse gráfico da evolução da população, nós já vimos aí antes, mostra que aqui, por exemplo, em torno do ano 2050, por exemplo, a gente vai ter muito mais idosos do que se tinha no início, em 1900 e pouco, quer dizer, então a população está se envelhecendo. Então, quanto mais ela envelhece, essas doenças que estão relacionadas à idade se tornam mais incidentes e prevalentes. Um exame extremamente importante para avaliação da degeneração macular da idade é a tomografia de coerência óptica, o OCT. O que o OCT mostra, já junto com a retinografia, que é a fotografia do fundo do olho? A presença desses depósitos lipídicos que a gente tem de proteínas no espaço intrarretiniano, acima do epitélio pigmentário. Então, a gente vê aqui, por exemplo, numa sequência de um paciente de 2014 a 2019, o aumento dessas drusas, que são essas bolinhas ali acima da parte branca do epitélio pigmentar da retina, e são exames que têm uma imagem quase que histológica, né? A gente pode acompanhar e ver que, nesse período aqui de 5 anos, o aumento de drusas, o aumento de alterações ao nível do polo posterior da retina. E aí a gente começa a ter alterações de metamorfopsia, de distorções na imagem, ali um teste que chama tela de Amsler, né, que a gente pede o paciente para descrever o que ele está vendo e, às vezes, até desenhar e se autoexaminar, a distorção das imagens, e a gente começa a ter escotomas, manchas no campo, que começam basicamente no campo central, como a gente vê uma foto ali demonstrando mais ou menos como é a visão de uma pessoa com degeneração de mácula, comprometendo ali a área central. Os fatores de risco, existem fatores que, infelizmente, não são modificáveis. A idade não é um deles, a etnia e a própria genética. Hoje em dia, a genética não é modificável. Quem sabe, a gente espera que daqui a alguns anos o seja,
que a gente possa mudar essa história, não só prevenindo, como tratando os pacientes com tratamentos através da genética, não é? Mas existem fatores que são modificáveis, e é esses que a gente tem que correr atrás com esses pacientes. Um deles, por exemplo, muito importante, é o tabagismo. Ele aumenta em 4 vezes o risco de desencadear degeneração macular da idade nos tabagistas, nos fumantes. O desenvolvimento de degeneração macular relacionada à idade costuma ser precedido 10 anos antes dos que fumam, estatisticamente, dos que não fumam, assim como os fumantes passivos também têm 2 vezes mais tendência de ter degeneração macular da idade. Radiação ultravioleta é um pouco discutível, mas provavelmente também é um fator de ajuda, de desenvolvimento da degeneração macular da idade. E foi feito um estudo muito importante, que se chamou AREDS, Age-Related Eye Disease Study, e que um número grande de pacientes foi examinado e foi feita, então, assim, a classificação da degeneração macular da idade. E a gente tem como categoria 1 esses em que a gente tem só esses pequenos depósitos na mácula, né, que a gente chama de drusas, que são drusas pequenas, cuticulares, na área central, e que isso, em geral, não leva nada demais, podem ser só observados. Mas a gente já vai para uma categoria maior, que é a categoria 2, quando a gente já tem drusas intermediárias maiores e que já vão aí comprometendo mais essa área central, especialmente essas maiores, mais coalescentes, que começam a levar um sofrimento da área macular. Depois, na categoria 3, é quando nós temos pelo menos uma drusa grande e alterações degenerativas, geográficas da área macular, mas ainda popando a região foveal. E, finalmente, a fase 4 é quando a gente já tem uma atrofia geográfica grande, ou então nas formas que a gente chama neovasculares, com crescimento de membrana neovascular, destruindo a área central da retina. O AREDS propôs tratamento nas formas secas com vitaminas, com antioxidantes, que depois foram modificados porque havia assim o risco de os beta-carotenos deveriam ser evitados em fumantes. Então, isso foi modificado para o uso de luteínas e axantina nesse conjunto de vitaminas que a gente usa como antioxidantes. Assim como a vitamina E, existem alguns trabalhos que relacionam com alta de mortalidade. Eu não acredito, não sei se é uma coisa totalmente comprovada, mas existem alguns trabalhos que sugerem isso. Então, o uso excessivo de vitamina E também deve ser evitado. O tratamento da degeneração macular seca, que é essa que não tem neovascularização, hemorragias e edemas, é essa de drusas e atrofia da retina, até hoje não se tem nenhum tratamento realmente eficiente. O que a gente usa mais são os antioxidantes, essas vitaminas, não é? E também, hoje em dia, já se começa a usar a biofotomodulação, que é uma estimulação com determinado comprimento de luz que, aparentemente, desmancha um pouco essas drusas. O resultado ainda é incipiente, a gente ainda não tem uma casuística grande, mas é uma esperança no tratamento da degeneração macular seca. A neovascular, ela é representada por uma angiogênese patológica, quer dizer, na tentativa de melhorar a circulação da região macular que está em sofrimento, a natureza faz criar neovasos naquela região, e isso, embora, por exemplo, no coração, que é muito bom a gente ter uma circulação colateral, no olho é péssimo, porque destrói a visão central e leva, então, a essa perda grande de visão. O exame padrão ouro ainda para diagnóstico é a angiografia fluoresceínica, é uma arteriografia que a gente faz injetando um contraste e fotografando o extravasamento de corante, a formação de membranas de neovasos na área central. Desculpe. A tomografia de coerência óptica, que tem essa imagem assim, quase que histológica, né? A gente vê ali a formação à esquerda, né, de uma membrana subretiniana vindo da coroide, extravasando o líquido.
causando toda aquela destruição ali na área central. A gente ainda pode, com uma técnica de coerência óptica, que chama angiotomografia, sem precisar usar o contraste, hoje tem uma resolução muito grande, que a gente pode ver aquelas membranas se formando ali na área central. E daí, hoje, o tratamento, basicamente, que se faz, é praticamente o único, né, é com o uso de injeções intraoculares de substâncias anti-VEGF. A mais usada hoje em dia é o aflibercept e também hoje o faricimab. São as duas hoje que a gente usa com bastante sucesso numa dose de loading dose, uma dose inicial de uma injeção por mês durante 3 meses e depois 2 formas de tratamentos, as needed, se necessário, ou então treat and extend, como o americano chama, da gente ir espaçando o tratamento entre essas injeções. Assim, mostrando aqui a evolução, não é, da qualidade de visão melhorando e o OCT mostrando a resolução, a diminuição, o desaparecimento desse líquido e a cicatrização da membrana. Mesmo em casos assim muito severos como esse, a gente consegue uma estabilização da qualidade de visão e até uma certa melhora, dando mais qualidade de visão ao paciente. Como conclusão, a degeneração macular relacionada à idade é a principal causa de perda visual irreversível em idosos. O tabagismo talvez é o principal fator de risco modificável. O diagnóstico precoce, a gente pode começar a usar esses antioxidantes, essas vitaminas, embora eles só são mais eficientes quando já tem fases um pouco mais avançadas. E o tratamento da neovascularização, da degeneração macular relacionada à idade neovascular, das formas úmidas, o tratamento deve ser o mais rápido possível e hoje com injeções dessas intraoculares de anti-VEGF. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Oswaldo, por sua magnífica apresentação. Alexandre, eu quero te provocar, sabe? Quero te provocar. Quero sim. Alexandre, o velho é sempre o outro? Alexandre, a gente morre de velhice? Alexandre, você que está 20 anos trabalhando na Organização Mundial de Saúde, qual é a proposta para tentar reverter isso? Como é que isso vai ser encarado? Quem é que vai pagar a aposentadoria no futuro? Como é que vai ficar essa situação? Me provocou e eu vou dizer, no Brasil, o velho é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo. Principalmente se formos do sexo masculino. O homem no Brasil, ele não foi treinado para envelhecer. Ele acha que o velho é o outro, e por achar que é o outro, ele vai conjugar o verbo cuidar, e gostaria de agradecer muitíssimo, Margarete, porque não tem nada que possa me deleitar do que uma grande amiga, que eu respeito tanto, com todo o seu talento, poder ter sumarizado as minhas ideias de uma forma tão brilhante. Muito obrigado. Mas isso, talvez você, por ser mulher, não o terá dito. Nós, homens, nós somos uma tragédia envelhecer. Nós conjugamos o verbo cuidar assim, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ser cuidado. Mas vamos esperançar. Nós temos 2 mulheres aqui, brilhantes, valem por 100, mas são 2. Mas daqui a pouco, isso aqui vai mudar. 55% dos estudantes de medicina são do sexo feminino. E a minha esperança de Paulo Freire, que não é esperança de esperar, que é passivo, é de esperançar, de fazer de outra forma, é de que com a ascendência de mulheres na nossa profissão, a gente possa ter essa casa cheia. Não quero que vocês vão embora, nem eu. Mas eu quero mais a presença feminina, porque é muito mais natural para mulheres cuidarem, porque a mim e a vocês deram uma pistola para tirar e uma bola para chutar. Para minha irmã deram uma boneca para cuidar. Vem desde o início da vida que a gente vai aprendendo a cuidar. Mas
Meus caros confrades, a gente tem que esperançar e a gente vai ter que mudar. É uma revolução. O que está acontecendo em termos de envelhecimento, e Margarete já disse também, é revolucionário. Revolução é alguma coisa que se passa de súbito numa sociedade que, a partir daí, ela não será a mesma. Mas como você me provocou, eu vou fazer 2 ou 3 observações que estavam certamente no radar da Margarete, mas que eu, na minha opinião, não foram reforçadas o suficiente. Nós estamos envelhecendo despreparados. Nós temos 1/3 dos jovens de 19 a 30 anos que são nem trabalham, nem estudam. Eles não podem dar certo. Eles não podem ser, daqui a 30, 40 anos, pessoas idosas que bem envelheceram. Ninguém os cuidou. Como é que eles vão poder ser bons cuidadores dos seus pais, dos seus avós? Mas agora nós estamos complicando o cenário, porque nós estamos acumulando 100. São, e Margarete colocou isso muito bem, é aquele mecânico de automóvel de 45 anos que aprendeu tudo sobre mecânica quando tinha 20 anos, hoje tem 45, mas ninguém lhe ensinou eletrônica. Ele perde o emprego e vai, batismo, se deparar com está muito velho para começar outra vida profissional. E não está treinado. Não basta só saúde. Não. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter saúde, você tem que ter direitos, ser ciente desses direitos, para poder estar amparado e seguro numa sociedade que não está preparada. E nós não estamos preparados, nem estamos preparados ou preparando os futuros profissionais da saúde, porque 10% das escolas médicas têm uma disciplina chamada geriatria. Eu não quero necessariamente ter mais geriatras, eu quero que todos os profissionais da saúde, todos os meus colegas, todos os meus futuros colegas, aprendam mais sobre aquilo que importa à medida em que a gente envelhece. Da audição, a visão, a anatomia, a cirurgia. Eu quero que todos os gastroenterologistas, neurocirurgiões, cardiovasculares, eles aprendam mais sobre o envelhecimento, porque eles vão lidar mais com pessoas idosas. Outra, economicamente é um desastre, eu concordo totalmente, e você sabe, Margarete, que não existe economia prateada, isso é para uma bolha. O que nós temos, sim, é uma economia enferrujada. Nós estamos vendo pessoas que não estão envelhecendo, elas estão sobrevivendo, e é muito diferente, sem qualidade de vida. E a última coisa que eu queria falar, com essa perspectiva de gênero tão importante, que a gente não está aprendendo sobre terminalidade. Anuncio aqui a vocês que eu estou com a Méria Del Priori, minha amiga. Nós vamos realizar em São Paulo, em novembro, um grande debate sobre terminalidade, morte digna. Nós fugimos como se fosse proibido falar de morte. Nós fomos treinados para curar, não para cuidar. E a última coisa que eu queria dizer, talvez seja mais importante, porque há uma palavra que rima tão bem com longevidade. E essa palavra é solidariedade. Nós não estamos sendo solidários. Nós estamos nos tornando uma sociedade violenta, uma sociedade egocêntrica, uma sociedade que só vê o seu interesse pessoal e o seu umbigo. E a terceira palavra que mais combina com longevidade e solidariedade começa pela intergeracionalidade. Eu estou terminando um livro. Não é um livro técnico, porque eu já os escrevi, 50 anos trabalhando, totalmente vocacionado por gerontologia. Não é um livro técnico, é um livro de reflexões. São histórias que coletei pela vida. Histórias que eu quero deixar como legado
Presidente, eu sou vaidoso. Eu quero ser lembrado pelo menos por 2 gerações, porque a maioria de nós não é lembrada por 2 gerações, nem os senhores imortais. Eu estava vendo bustos ali fora, no foyer da academia, que já não tem mais a identificação. Eu falei assim, mas quem é? Nós temos, pelo menos, a obrigação de colocar o nome dele. Ninguém se lembra mais do meu pai. Só eu e os meus filhos. Daqui a pouco vai ser uma memória distante daquele homem fantástico. Nós temos que exercer isso através da intergeracionalidade. Ela está presente aqui. Eu fui assessorado em comunicação por um jovem que está aqui e que foi um legado que eu lhe passei, Margaret. Lucas Capretes, que está aqui, deu um realce à sua visibilidade, ao seu recado, que sozinho nós não poderíamos ter. E ele escreve o último capítulo deste meu livro, que é um livro que será lançado em outubro, exatamente para dar esse recado de que Eugênia Fonda colocou isso tão bem. Ela, ativista, escritora, lutadora, ela disse, eu primeiro pensei que a vida era uma corrida de 100 metros e que eu ia consertar tudo nesses 100 metros e alcançar tudo que tivesse que ser alcançado. Depois eu percebi que não, é uma maratona. E a maratona você precisa de reservas para poder bem chegar aos 80, aos 90. E agora ela, com 86 anos, me fez refletir. Nem maratona é uma corrida de revezamento que a gente tem que aprender a passar o bastão. Provocou, só a cabeça. Eu vi você fazendo aí as anotações, caneta para cá, caneta para lá, entendeu? Não quer fazer um comentário aí? O Damião, desculpe, o acadêmico Damião, membro da mesa, senhora presidente, e todas essas formalidades. Ele se diz meu amigo e irmão. E aí, o que ele fez comigo? Me colocou para ser o último a falar, depois de todas essas sumidades que falaram de uma reflexão profunda, tanto sobre a vida, tanto sobre as condições, e principalmente como alguém como Alexandre Calassi fala logo em cima dele. Parece até uma substituição de Pelé por Zé Augusto. As anotações feitas aqui já foram praticamente esgotadas e eu vou cometer uma pequena imprudência. Não é propriamente o termo de advogado do diabo, mas fazer umas contraposições em relação ao desafio que é a nossa vida, que é a nossa permanência na Terra. Eu costumo dizer, e vocês entendam bem o conceito que está por trás disso, apesar da palavra ser um pouco forte, o Homo sapiens, e eu já dispensei o sapiens sapiens, porque eu acho que nós estamos demonstrando que esse segundo adjetivo não é muito apropriado para o que a gente está fazendo com a Terra. Mas vocês imaginam uma espécie que surgiu no chifre da África, Somália, aquelas coisas ali embaixo da Arábia Saudita, há uns 8 milhões de anos, e hoje nós ocupamos praticamente todo o planeta. Eu não conheço outra espécie animal, pelo menos, que tenha conseguido esse feito, por questões naturais. E aí eu costumo concluir, até prova em contrário, nós somos o câncer desse planeta, porque aonde a gente ocupa, claramente destruímos, dizendo que é em nosso benefício, e no nosso país, independente da enorme vantagem que ele trouxe para a sobrevivência,
e o aumento da nossa expectativa de vida em menos de 100 anos, e eu sempre brinco um pouco com a seleção de 70, todos nós lembramos, em 1970 eram 90 milhões em ação para frente, Brasil, salve a seleção, 50 anos depois nós somos 213, com uma curva já descendente de sobrevivência, a expectativa de vida ao nascer do mundo, e talvez os Estados Unidos tenha sido o primeiro a ter declarado isso numericamente, e tem uma frase, eu não sei se alguém mais criou, e eu dou autoridade a todos vocês para repetirem, se gostarem da autoria de vocês, mas quando essa dada apareceu, eu falei o seguinte: é a primeira. Meu pai era antropólogo, então tinha uma certa consciência dos períodos, e agora estamos no chamado antropoceno, que justifica a minha denominação de nossa espécie o câncer da Terra. Ele dizia o seguinte, nessa estatística americana, pela primeira vez na história da humanidade, a geração dos filhos tem uma expectativa de sobrevivência ao nascer menor do que a expectativa ao nascer dos seus pais. Aquilo era um estudo que eu estava fazendo muito especificamente para a obesidade, que já nos atinge de uma forma muito grave. Eu vou voltar a essa frase. Nunca tinha acontecido isso. E agora, na primeira apresentação, a Margarete, inclusive, desculpe chamá-la de Margarete, mas não tem jeito, né? Acadêmica Margarete, minha confrega, isso fica muito empolado, né? Mas isso é um fato inusitado na vida. Lembrar que, como primatas, nas espécies maiores, não do Homo sapiens, mas as outras, dizem que o chamado macaco alfa, ele consegue controlar uma comunidade de até 150 indivíduos. A partir daí, ele perde o controle. E se surgirem outros grupos, eles vão entrar em guerra. Guerra por domínio territorial, guerra por domínio de fêmeas e guerra por domínio de território. Eu acho que eu estou falando da gente, não estou? Alguém já definiu que a história da humanidade, contada pelos vencedores, é a história das guerras. Toda a organização sociopolítica, econômica, demográfica, solidária, que eu costumo chamar, que é uma das características depois da empatia, gostar de gente, a solidariedade, sentir o problema do outro como o nosso, que determina a compaixão, que é a base da nossa profissão. Nós temos que, além de ter empatia, gostar de pessoas, nós temos que ter solidariedade, achar que aquele problema pode nos afetar e nós nos cuidamos daquele, nos entregamos ao cuidado do outro, e temos que fazer isso com paixão, que eu até brinco, a palavra compaixão, uma, e separo as duas sílabas com paixão. Nós temos que fazer a compaixão da profissão média com paixão. Como eu ouvi outro dia um colega nosso falando, meio jovem até, Messias, você não sabe, quando eu acordo de manhã, ele faz um ambulatório de nefrologia no nosso serviço lá de adolescentes na UERJ, no Pedro Ernesto. Você não sabe o prazer com que eu acordo às 6 horas da manhã, sabendo que hoje é o meu dia de vir aqui para o ambulatório de adolescente. Independente das questões até de agradar o diretor, aquilo me tocou tão profundamente que é o que nos move até hoje, aos 76. Eu sei que ele confidenciou comigo há 2 dias os 80 anos do Kalash. A gente ainda tem a paixão de fazer o que fazemos. Então, esse contraponto é que todas essas apresentações aqui mostram que, desde Jacques Monod, que escreveu aquele livro famoso do Acaso e Necessidade, nós somos produtos disso.
e o Darwin complementou de uma maneira experimental, falando que a sobrevivência é do mais apto e não do mais forte. Mas, ou que tem mais dinheiro, infelizmente, hoje está parecendo que isso é meio verdadeiro. Mas, então, nesse tipo de situação, a primeira coisa que nós temos que fazer é para olhar para o nosso umbigo individual e, principalmente, nas nossas relações profissionais, pessoais, sociais e até do exercício do poder que, eventualmente, o cabelo branco ou a falta de cabelo traz a todos nós. Eu acho que eu contei para o Damião, desculpe, e para o Calacho também. Mas nós temos que fazer com que isso se transforme não numa, vamos dizer assim, um heroísmo de quem alcançou essa posição, mas numa atitude moral, como o Paul White descreveu, que o homem é um animal moral, que parece tão sobre essa moralidade como nós concebemos, que determina a ética, que é o que até regula a nossa profissão através de um código. E aí eu vou terminar aproveitando de uma consideração da Margarete na apresentação dela. As nossas leis são ótimas. Todo mundo está protegido. Não há, eu acho, que acrescentar mais nenhuma coisa na contemporaneidade para ser regulamentada por uma lei aprovada nos câmaras, nos poderes executivos e legislativos. O grande problema é que quem aplica essas leis, quem executa essas leis, quem as torna realidade para você, para você, para você e para todo mundo que está lá fora, são pessoas. E, infelizmente, essas pessoas não têm o espírito, a moral e a ética para entender a profundidade da segurança legal que nós, como cidadãos brasileiros, temos. Eu vou dar um exemplo familiar, só para terminar. Eu tenho um parente muito próximo que tem uma filha comportamento que já brigou, agrediu, bate, ele já foi parar no hospital 2 vezes. Eu fui numa delegacia do idoso para apresentar uma queixa. Aqui não, só se ele vier. Se uma dessas reclamações resultasse num estado de coma, um estado de demência posterior, que foi traumatismo crânioencefálico, ele não poderia exercer o direito que a lei lhe garantiu. Há muitos anos que existe a lei de proteção ao idoso. E para, infelizmente, botar um clima um pouco mais baixo, eu só fico esperando, além da Maria da Penha, que é uma lei que tem muita utilidade, apesar do feminicídio estar aumentando cada vez mais, eu espero a lei do Mário Bros, que é a lei que protege o homem. Por enquanto, só tem lei que protege a violência contra a mulher. Muito obrigado, desculpe o prolongamento da minha pequena reflexão. Eu fiz algumas anotações de coisas que eu aprendo sempre com as apresentações do Jair e do Oswaldo, né? E, na verdade, nós como médicos, né, eu sempre me chamou muita atenção essa questão da relação direta entre a perda auditiva, mais até do que a visual, e a demência, né? Eu vejo isso muito de perto nos pacientes, nos amigos, e há realmente uma relação direta entre a incapacidade de ouvir e uma perda, não sei o que acontece em nível do sistema nervoso central, mas que há um fato social de que a pessoa que não ouve, ela realmente passa, ela desenvolve um isolamento que é muito patológico. E é claro que com isso eu não estou dizendo, né, eu casualmente dei uma entrevista essa semana para uma revista e alguém me perguntava como é que eu administrava o meu tempo. Eu disse, olha, o tempo de ficar só é precioso demais, porque nós temos tanta coisa para fazer, tem música boa para ouvir, mas precisa de boa audição, até para poder separar o agudo do grave, o bom do ruim, né? Como
provar uma comida boa, né? Os sentidos são todos tão preciosos, mas, sem dúvida nenhuma, a audição é aquela que, para nós, mesmo no paciente respiratório, né, hoje os tratamentos são tão eficazes, nós temos tanto recurso, mas quando ele começa a perder a audição, eu sei porque eu falo com meus pacientes, eu acho que você está com dificuldade de ouvir, veja imediatamente, porque isso tem consequências. Então, assim, e eu acho que nós que ensinamos, assim, como eu tenho visto, as graduações precisam, inclusive, de preparar os nossos alunos para tratar dos nossos idosos, porque, afinal de contas, são eles que vão cuidar de nós, né? E eu continuo dizendo, viu, Damião, eu tenho muito medo de quem vai cuidar de mim. Acho que a professora Eliette está nos ajudando a melhorar isso. Tô brincando. Olha, foi de propósito que eu pedi ao Jair de Castro e ao Oswaldo para que eles pudessem fazer seus comentários e apresentar essas questões da audição, da visão, né? Eu acho que todos nós aqui temos um pouquinho disso. O meu mudou. Depois que eu passei a usar, mudou você também, né? E a gente está sempre procurando. Mas, olha, esses 4 dias na universidade que a gente discutiu sobre idoso, foram dias assim, mesas redondas de muito aprendizado, né? Tem muita coisa para se falar sobre isso, né? Preconceito contra o idoso, né? Quais são os desdobramentos sociais que, além, muitos já foram comentados, né? O emprego, né? O mercado de trabalho, a arte, o sexo para o idoso, o amor para o idoso, né? Tudo isso foi bastante comentado e discutido, e a mesa que muito abrangente, mas ainda teria muito e muito para conversar sobre isso, né? Certamente nós teremos outra oportunidade. Ora, presidente, vou passar para você encerrar. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Margarete, Oswaldo, Jair e Alexandre. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Bom, eu não quero encerrar sem perguntar aos meus queridíssimos confrades se tem alguém querendo fazer algum comentário. Acadêmico Gerson Magalhães. Senhora presidente, membros da mesa, parabéns pela organização do simpósio. Eu queria expressar algumas coisas importantes que, no meu modo de ver, morrer todos nós vamos morrer. Até as plantas morrem, as sementes não germinam, os fetos não vão para frente, morrem também, os jovens morrem, os adultos morrem, os velhos morrem. Morrer todos nós vamos morrer. A Terra vai desaparecer um dia quando o Sol deixar de existir. Até o universo talvez deixe de existir. Já houve o Big Bang e vai haver o Big Crash. Quando houver o Big Crash, tudo desaparece. Mas o problema nosso é como viver bem. E viver bem, eu quero lembrar uma observação que 2 jornalistas fizeram. Um chama Héctor Garcia e outro Francisco Meirelles. Eles foram ao Japão. No Japão, eles verificaram a população de Okinawa. A população de Okinawa era uma população que vivia até 120, 110 anos, por aí, ou 100 e tantos anos. E essa população, por que eles viviam assim? Eles tinham muitos amigos, eles comiam pouco, eles admiravam a natureza. Em suma, eles tinham uma vida alegre, feliz e tranquila. É a primeira observação. Então, isso é o fator mais importante. Mas existe também uma outra observação importante de caráter genético. Uma cidadã, quem ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, chama-se Elizabeth Blackhorst. Essa Elizabeth Blackhorst escreveu um livro chamado O Segredo está nos Telômeros. O que são os telômeros? Nos cromossomas existem umas terminações chamadas telômeros. Essas terminações, quando a criança nasce, elas são bastante extensas. E, à medida que os anos passam, essas terminações vão se reduzindo. Existe uma enzima chamada telomerase que aumenta essas terminações. Mas existem algumas coisas que fazem essas terminações decrescerem. Por exemplo, as doenças inflamatórias. Segundo, o estresse da vida. Terceiro, o diabetes. Isso faz essas terminações não crescerem mais e reduzirem. Então, a base biológica seria os telômeros. Então, telômetro, mais vida tranquila, mais vida saudável,
é a base fundamental para nós continuarmos nesse planeta até o dia que esse planeta acabe. Ou quando ou outros presenciem esse final desse planeta. Obrigado. Eu quero agradecer as brilhantes exposições, aprendi muito, acho que imediatamente vou me consultar com o acadêmico Oswaldo para saber como é que está a minha visão, vou me consultar com o acadêmico Jair para saber como é que está a minha audição, mas eu quero fazer eu queria lembrar uma coisa muito interessante. Quando eu encontrei o acadêmico Adib Jatene, nós discutimos a respeito do médico. E o acadêmico Jatene me disse o seguinte: o médico precisa gostar de doente. Eu disse, não, ministro, na minha opinião, o médico precisa gostar de gente sadia, porque quem não gosta de gente sadia não vai gostar de doente. Doente é complicado. Então, eu acho que a Academia Nacional de Medicina faz para todos nós um ambiente que faz com que a gente tenha possibilidade de viver mais. Eu estou absolutamente decidida a viver mais, até porque eu tenho uma missão, que é de ver a minha neta formada. Então, eu estou imbuída nessa missão. E essa academia, com a sua solidariedade, ela ajuda muito a todos nós, que nós possamos continuar. Então, na minha opinião, o simpósio de hoje é um chamamento para que cada um de nós venha mais a essa casa, porque a convivência social ajuda muito a uma longevidade saudável e um envelhecer mais leve. Então, vamos vir mais à academia, porque eu acho que isto é importante para todos nós. Eu desejo a todos uma excelente noite e boa noite. Obrigada. Bem forte. Bem forte. Bom dia.